Por que existe tanta maldade e injustiça no mundo? E muitas vezes a gente olha para essas pessoas e a gente fica sem entender. E fala, meu Deus, será que o juízo do Senhor nunca vai chegar sobre pessoas iníquas, pessoas que fazem coisas erradas, pessoas que desobedecem os seus mandamentos? Enfim, irmãos, foi uma luta ali do profeta Abacuque, né? Ele perguntou para Deus aqui em Abacuque capítulo 1, diz assim, o peso que viu o profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás? Gritarei violência e não salvarás. Por que razão me fazes ver a iniquidade e ver a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há também quem suscite a contenda, o litígio. Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai. Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Irmãos, interessante, né? Eu estava lendo aqui essa palavra agora e Abacuque, ele ficou perguntando para Deus, até quando? Eu vou te mostrar, Senhor. Era como se ele falasse assim, né? Eu vou te mostrar, eu vou falar com o Senhor, né? Olha, Senhor, eu tô clamando. Olha aí, Senhor. Olha aqui que ele falou que a violência, né? E ele começou a falar com Deus e até quando eu vou falar isso, o Senhor não vai me ouvir. E interessante que ele fala, né? Por essa causa a lei se afrouxa e a sentença não sai. Essa palavra é forte, né? E ele fala, por quê? Porque o ímpio cerca o justo e sai o juízo pervertido. Então ele estava querendo clamar ali que o povo de Deus, na verdade, o povo de Judá, a iniquidade estava grande, muitos pecados, muitos erros. E aí o profeta começa a clamar a Deus, Senhor, o Senhor não está vendo? Será que o Senhor não está... né? O Senhor é tão santo, o Senhor não consegue ver o pecado do povo, a iniquidade, a maldade, enfim. Ele começa a apresentar em oração diante do Senhor tudo aquilo que Judá, o povo de Deus, viu, estava fazendo. E interessante, irmãos, que ele fica, né, assim, aparentemente são palavras que parece que a pessoa tá chateada, tá frustrada, tá decepcionada, né? Por que razão, ele fala, me fazes ver a iniquidade? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. E aí ele começa a falar, né, contendo, litígio, enfim, várias coisas acontecendo, Senhor. E o Senhor, quando, Pai, o Senhor vai fazer alguma coisa? E interessante, irmãos, que muitas vezes é assim, né? Nós vemos a iniquidade, nós vemos a corrupção, nós vemos os erros, nós vemos os pecados e parece que você fala, meu Deus, a pessoa tá fazendo tantas coisas erradas, está tomando tantos caminhos tortuosos, mas a vida tá prosperando, as coisas estão dando certo, e muitas vezes nós ficamos meio sem entender, né? Será que o Senhor não tá vendo? Será que o Senhor não está contemplando todas as coisas? A gente vê tanta maldade, né, irmãos? A gente vive um tempo de tanta maldade, tanta corrupção, e é bíblico, porque a Bíblia diz que por se aumentar, né, a iniquidade, ou seja, vai aumentar a iniquidade, e aí o amor das pessoas vai se esfriar. Isso tudo é bíblico, mas a gente não pode ficar de braços cruzados. Então o profeta faz o quê? Clama a Deus e pede o juízo, a justiça de Deus. E aí Deus responde para o profeta uma coisa que deixa ele mais encabulado ainda, né? Ele fala, vede entre as nações e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Porque eis que eu suscito os caldeus, nação amarga e apressada, que marcha sobre a largura da terra, para possuir moradas nas suas. Ou seja, eu estou trazendo os caldeus, os babilônios, para poder aplicar o meu juízo sobre o povo. Então Deus, irmãos, não é que ele não vê, ele vê tudo, ele contempla tudo, ele sabe quem é certo, quem é errado, quem é justo, quem é injusto, quem faz maldade, quem faz o que é certo. Deus tudo sabe e ele conhece, ele sonda, o coração, né? Ele vai aonde ninguém vai. Então, irmãos, ele sabe quem maquina o mal, ele sabe quem faz perversidades, ele conhece. E ele sabe também quem, muitas vezes, o justo, né? Que tá ali tentando fazer o que é certo, tentando ser correto nessa vida, tentando fazer tudo conforme as leis determinam, conforme as coisas são encaminhadas, mas muitas vezes não vê, digamos assim, um retorno sobre isso, né? E muitas vezes o ímpio, ele tá prosperando, as coisas estão acontecendo, as coisas estão fluindo, e aí você fala, meu Deus, o que será que está acontecendo? Que o ímpio prospera e o justo está padecendo. Não, irmãos, isso é uma ilusão, não pense assim. O profeta, ele pensou assim, ele orou, ele clamou a Deus. A gente vê aqui na Bíblia, no Salmos, não falha minha memória, 73, onde fala que o servo de Deus, ele também falou assim, né?
Quase que eu me desviei, quase que eu me afastei do Senhor quando eu via a prosperidade dos ímpios. Ou seja, ficar olhando para o que as pessoas estão fazendo de errado e achar que Deus não está vendo, achar que Deus não está contemplando e se sentir desencorajado a fazer o que é certo, irmãos, não é a melhor opção. A melhor opção é cada um fazer o que tem, né? Cada um dar o que tem. Se você sabe o que é certo, faça o que é certo. Mesmo que ninguém esteja fazendo, mesmo que as coisas não estejam fluindo como você imagina e como você espera, faça o que é correto, faça o que as normas, as leis determinam do lugar onde você estiver inserido, seja num trabalho, seja num meio ali social, seja num ambiente onde você mora, faça o que é determinado ser feito. E se os outros não estão fazendo, você não pode se igualar, você precisa fazer o que tem que ser feito. E deixa cada um das mãos do Senhor. Eu gosto muito da palavra de Deus lá em Apocalipse, que fala, quando Jesus está falando com todas as igrejas, as 7 igrejas da Ásia, Jesus ele vai tratando com cada uma delas, e eu gosto muito que uma coisa que Deus fala na palavra, em todas as cartas, em cada igreja, ele manda descrevendo assim, olha, eu conheço, eu sei as tuas obras. Então Deus conhece tudo, Deus sabe todas as coisas. Se você está vendo alguém, né, prosperar, e quando eu falo prosperar, eu não falo de riquezas, eu falo de se dar bem. Se você está vendo alguém caminhando dessa maneira e vendo que a pessoa não é correta, é uma pessoa mal, é uma pessoa perversa, é uma pessoa iníqua, irmãos, deixa tudo na mão de Deus. Deixa na mão do Senhor. Quanto a você, faz o que é certo ser feito. Faz o que é determinado para ser feito, porque a recompensa não vem dos homens. A recompensa não vem por mérito humano, não. A recompensa vem do Senhor. O Senhor, ele é o justo juiz. Os juízes da terra, eles vão se enganar, eles vão falhar, mas nosso Deus, ele não falha. Ele é o justo juiz, ele sabe quem está certo, quem está errado, e ele sabe recompensar cada um segundo as suas obras, porque ele conhece essas obras. Então fica firme no Senhor, não se afaste. Aí a palavra diz assim, irmãos, que Asaf, né, que ali no Salmo 73, ele fala assim, meus pés quase se afastaram, se desviaram, né, quando eu vi a prosperidade dos ímpios, até que eu entrei na casa do Senhor e eu entendi o fim deles. Então, irmãos, estar na presença de Deus, buscar força em Deus, buscar respostas em Deus, como Abacuque estava fazendo, não é errado. Busque respostas no Senhor, mas deixa cada um na mão de Deus, porque o Senhor, ele sabe tratar, ele sabe trabalhar. Deus, no tempo certo, parecia que o povo não estava sendo a desobediência, os erros, os pecados, a iniquidade, tudo ali ia fluindo, e de repente, irmãos, Deus ele traz uma outra nação para aplicar o juízo no povo dele. Para quê? Porque Deus não ama? Não, irmãos. É porque Deus queria um conserto, uma mudança, uma libertação na vida daquele povo. Então, o Senhor, ele faz o quê? Ele vai tratar. Então, irmãos, não se preocupe. Você que está se sentindo desencorajado, essa é a palavra, em fazer o bem, em fazer o que é certo, porque você tem visto muitas pessoas corrompendo, né, aquilo que tem que ser feito, muitas pessoas caminhando, enveredando por laços, por lugares ruins. Continua fazendo você a sua parte, porque no final é tudo entre você e Deus e mais ninguém. E o Senhor, ele vai recompensar a cada um, a você, a quem você está preocupado ou muitas vezes apontando aí para o Senhor vai recompensar segundo as obras. Então, faça o que é certo e prossiga, olhando para Jesus, que é o autor e consumador da sua fé, olhando, confiando no Senhor, que é juiz de toda a terra. Que Deus abençoe você, sua casa, sua família, fortifique o seu coração e faça você ter olhos para Ele e não para as pessoas que estão, né, corrompendo, falhando, porque deixar essas pessoas na mão do Senhor é a mensagem que eu tenho para sua vida nessa noite. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus nos permitir, para mais uma mensagem em nome de Jesus.